a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Bom dia, meus queridos. Nós temos a alegria de receber cada um aqui nessa manhã, onde nós temos a certeza de que Deus também se faz presente. Deus continua no controle de todas as coisas, não obstante aquilo que tem acontecido ainda por esses dias. Nós sabemos que nada foge do controle absoluto de Deus. E aqui nesse lugar, nessa manhã, nós temos uma oportunidade de termos um encontro com Ele. O salmista ele fala sobre a casa do Senhor, como sendo ali um ponto de encontro com Deus, mas a casa do Senhor é o nosso coração também, não é um prédio de 4 paredes, mas é, na verdade, as nossas vidas, os nossos corações. Aqueles que têm recebido a Jesus têm a sua presença dentro de cada um. Use dessa manhã, então, para termos um encontro com Deus nas suas vidas. Salmo de número 84, os primeiros 5 versículos, acompanha comigo a leitura, onde o salmista escreve, ele diz: Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Amém. Bem-aventurado é aquele que encontra em Deus a sua força, a sua fortaleza. Curva sua cabeça comigo em oração. Pai, nesta manhã, nós, ao entrarmos na sua presença, declaramos que Tu és o nosso Deus. Em Ti nós recorremos
para nós obter a nossa força, a nossa fortaleza e toda a instrução para o nosso viver diário. Senhor, venha encontrar-se conosco nessa manhã. Nos colocamos ao teu altar com palavras de júbilo e adoração nos lábios e no coração, sabendo que tu és Deus e reina absoluto sobre nós e sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos, louvando ao nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus.
dar louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. O nosso momento missionário é para falarmos um pouco sobre a nossa querida Kelamina. Muitos de vocês vão lembrar que a Kelamina, ela esteve aqui no Brasil há muitos anos atrás, se preparando junto ao Instituto Peniel, ali em Jacutinga, por ter uma visão e uma chamada missionária. Ela voltou para o seu país de origem, que é Moçambique. Ela é membro da Igreja Batista ali em Nampula, onde o pastor Tomé, a irmã Ruth, também os nossos missionários estão ali cuidando de todo o trabalho ali naquela região. E aquela mina, então, ela está ali inserida naquele contexto e ela manda para nós algumas boas notícias. A primeira notícia é que ela anuncia que, apesar de vários fechamentos e lockdowns impostos pelo governo, desde março tem sido possível ela dar continuidade, pelo menos uma vez por semana, nas escolas onde ela leciona. Ela leciona tanto na escola bíblica como também em escolas seculares. E ela, então, usa esse momento para passar uma pequena porção da palavra de Deus para as crianças, os seus alunos. Ela tem dado continuidade em todo esse projeto. Vamos estar orando para que Deus continue a usar a sua vida nesse sentido. Não só isso, mas ela continua discipulando as jovens moças e adolescentes ali da igreja. Ela tem mentoreado várias delas no decorrer de toda essa pandemia e continua a desenvolver isso, não de uma maneira presencial, mas usando as plataformas virtuais. Vamos continuar também a orar junto com ela para que ela consiga, de uma maneira boa, continuar a discipular essas jovens meninas. Ela também continua a estudar, ela está fazendo curso de enfermagem, pois parte da visão dela é ser usada por Deus para poder atender as pessoas, tanto nas suas necessidades espirituais, como também nas suas necessidades físicas e médicas hospitalares. Ela quer usar isso como uma estratégia para poder alcançar as pessoas. Mas a maior notícia que ela tem dado para nós ainda durante esse mês agora de junho foi do casamento dela. Aquela mina casou com o Lepec. E nós que fomos para estar junto com a igreja há alguns anos atrás, conhecemos esse jovem também da igreja, um jovem também que tem buscado a Deus e tem uma mesma chamada missionária, ministerial, e agora vai compartilhar essa vida junto com aquela mina, e nós nos alegramos pelo motivo do casamento deste casal. Vamos estar orando especificamente para que Deus esteja cuidando deles nos seus primeiros passos como um casal e que vai usando e direcionando as suas vidas para a honra e glória de Deus. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos te agradecer pela vida daquela mina, por tudo que tens feito nela e através dela.
Continua agora, Senhor, a sustentar todas essas atividades da sua vida ministerial e também no seu curso de enfermagem. E, em especial, queremos colocar a vida deste casal, o Lepec e aquela mina, nas tuas mãos. Conduza, Senhor, os seus primeiros passos nesta vida a dois. Solidifica, Senhor, esse casamento para honra e glória teu. Use-os grandemente naquilo que for ainda os conduzir. E nós nos alegramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos esse privilégio de poder compartilhar junto com aquela mina uma porção dos dízimos e ofertas, pois nós ainda a ajudamos no seu sustento para poder pagar esse curso de enfermagem. Nós também temos o privilégio de continuamente ofertar de volta ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Provérbios 3:9 nos orienta: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. As primícias são do Senhor, não as sobras. E nós temos o privilégio, então, de poder participar nesse momento, através de uma transferência bancária, devolvendo ao Senhor uma parte daquilo que Ele tem nos dado. Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Oremos. Pai, nós somos gratos por cada ofertante, por cada um, Senhor, que participa fielmente no seu reino, com os seus dízimos, com as suas ofertas e com as suas orações. Continua, Senhor, a abençoar as suas vidas, abençoar a nossa igreja, abençoar todos os esforços para que o teu nome seja propagado e que o teu reino cresça. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz do Senhor. Meu nome é Cristina, eu frequento a Igreja Batista do Cambuí e eu vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre o grupo de oração que eu estou liderando há mais de um ano na Igreja Batista. É um grupo virtual, nós temos mulheres tanto da igreja como de fora, visitantes, e o grupo vem crescendo a cada dia. Eu vim falar um pouquinho especialmente hoje sobre a minha experiência dentro desse grupo. Eu tenho sido grandemente abençoada. Muitas vezes a reunião é às sextas-feiras, às 8 da noite, então muitas vezes estamos muito cansadas, estamos ali com situações difíceis, e no grupo eu tenho encontrado alívio, tem sido uma bênção, tenho rido com as irmãs, tenho tido momentos maravilhosos, isso tem abençoado grandemente a minha vida. Por isso eu estou muito feliz e agradeço pela oportunidade.
imagem vem à sua mente quando você pensa nos patriarcas da Bíblia? Desde criança eu sempre penso neles como aquele vovô de barba branca, cheio de histórias para contar e que ficava o dia inteiro fazendo altar e queimando holocausto. É verdade que eles faziam muitos altares e que eles queimavam holocaustos, mas a história deles com Deus é muito mais rica e muito mais ampla do que isso. E o mais curioso é que eles se relacionavam com Deus e aprenderam a andar com Deus no chão da vida, no dia a dia, comprando, vendendo, fazendo as coisas normais de uma pessoa. E é por isso que a gente pode aprender tantas lições importantes com eles. A caminhada deles com Deus, a maneira como eles se encontram com Deus, é muito reveladora de como nós podemos fazer a mesma coisa. Então vamos acompanhar essa interação com esses grandes homens de Deus através do texto bíblico na série Os Patriarcas. Romanos é, sem dúvida, o livro que mais tem impactado a igreja em toda a sua história. Foi lendo um texto de Romanos que Lutero foi apresentado para a doutrina da justificação pela graça e começou o que a gente conhece como a Reforma Protestante. Foi através de um texto de Romanos que Agostinho foi confrontado com seu pecado, se arrependeu, se converteu e se tornou provavelmente um dos maiores pensadores do cristianismo. Mas por que Romanos é assim? Porque Romanos é o evangelho puro, o evangelho profundo, o evangelho surpreendente, o evangelho prático para a nossa vida. É por isso que estudar Romanos é uma jornada tão fantástica. É por isso que Romanos tem impactado a vida de tantas pessoas ao longo da história. E agora é a vez de Romanos impactar a sua vida. Então, vem comigo para estudar juntos o livro de Romanos na EBD todo domingo, às 10h30 da manhã. Eu espero você lá. Até lá. Olá, olá, joia de Cristo! Preste atenção nesta pergunta que o salmista fez ali no Salmo 42 para si mesmo. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Esta pergunta que o salmista fez para si nos dá a chance de pensar sobre emoções, sobre como nós lidamos com elas. Nós vamos ter uma classe que vai tratar deste assunto, emoções cheias de graça. Às 10h30 será uma oportunidade que todos nós teremos de refletir à luz da palavra de Deus sobre este tema tão importante. Eu espero você lá. Queremos também orar pela nossa EBD, que começa agora pela manhã, esse novo ciclo. Vamos colocar nas mãos de Deus esse novo ciclo da nossa EBD. Curva sua cabeça comigo em oração. Pai de amor, nós queremos agora, Pai, pedir que o Teu Espírito esteja usando cada professor, cada líder de classe, Pai, em todas as faixas, desde as classes temáticas até os jovens e adolescentes, toda a equipe de trabalho infantil na IBC Kids, cada um, Pai, que está empenhado em ajudar as outras pessoas a crescerem, a desenvolverem ainda mais a sua vida com Ti, Pai. Abençoe, Senhor, então, esse novo ciclo da nossa IBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Pedimos também que abençoe cada aluno, cada criança, junior, adolescente, jovem, adulto que irá participar. Traga muitos, Pai, que eles possam receber dentro desses espaços uma porção da Tua Palavra para crescerem, para amadurecerem, para continuamente dar os próximos passos na caminhada contigo. Abençoe, então, Senhor, então, esse novo trimestre para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Abre meus olhos, Senhor, olhos no meu coração. Quero te ver, quero te ver. Abre meus olhos, Senhor,
santo, quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Ele é exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. A Bíblia usa várias imagens para descrever o que é a vida cristã. Imagens, por exemplo, do mundo agrícola, imagens relacionadas à família, imagens relacionadas ao mundo dos esportes. Essas imagens do mundo do esporte era a imagem predileta, por exemplo, do apóstolo Paulo. Paulo usava muito a linguagem do mundo dos esportes, se referindo a alguns dos esportes conhecidos na época. E ele usa muito a imagem da corrida. Aos Coríntios, ele fala que a vida cristã é como uma corrida num estádio. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, já no finalzinho da sua vida, ou na expectativa de que ele morreria, seria morto, ele fala que ele completou a carreira, ou completou a corrida. Ele também, em Filipenses capítulo 3, fala de prosseguir para o alvo, isto é, para a linha de chegada. Então, a imagem dos esportes era a imagem predileta do apóstolo Paulo. Alguém disse, um comentarista, que se Paulo vivesse hoje, ele seria leitor assíduo das colunas do jornal que fala dos esportes, das revistas especializadas em esportes, ele assistiria os canais na TV aberta ou TV paga, que falasse ou que fala dos esportes, porque Paulo gostava de esporte e ele considerava as imagens relacionadas aos esportes como imagens adequadas para descrever a vida cristã. Mas não só o apóstolo Paulo. Hoje eu vou usar um outro autor, o autor de Hebreus, que faz uso de uma imagem dos esportes para falar da vida cristã. Aos Hebreus, ou o autor de Hebreus, usa a imagem da maratona, da corrida, mas da corrida de mais de 42 quilômetros, de no mínimo 2 horas de duração. A maratona, um dos esportes mais conhecidos hoje também no tempo do Novo Testamento. Para ter uma ideia, a maratona é o esporte presente desde a primeira edição das Olimpíadas, em Atenas, em 1896. Portanto, há 125 anos, a maratona faz parte das Olimpíadas. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, compara a vida cristã a uma corrida longa, a uma maratona. Ele diz o seguinte, capítulo 12, versos 1 a 3, que você pode acompanhar conosco. O autor diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia ou o desprezo, a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. O autor de Hebreus, como disse, fala da vida cristã. Quando ele nos ensina sobre a vida cristã, ele fala que a vida cristã é uma corrida de longa distância, é uma maratona. Por isso, o desafio do maratonista é não desistir. O desafio do maratonista é perseverar diante de tantos obstáculos, de tanto cansaço que ele vai enfrentar ao longo desta corrida tão longa. Minha palavra para você hoje, ao pensar na vida cristã como uma corrida de longa distância, como uma maratona, eu quero falar para você hoje, ou com você hoje, sobre o tema não desista. Não desista é o tema de hoje. Por quê? Todos nós enfrentamos muitos obstáculos na nossa vida. Todos nós temos dias muito difíceis. O autor, então, apresenta para nós aqui um plano para que você possa terminar esta prova, possa terminar essa corrida, possa terminar a maratona cristã para a qual nós fomos chamados e na qual nós estamos. Um plano para nós vivermos a nossa vida comparada com a maratona. Primeiro parte desse plano, eu costumo dizer que é o primeiro encorajamento que nós recebemos. Inspire-se no exemplo daqueles que já terminaram a corrida. O autor de Hebreus diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem são essas testemunhas? O que é esta grande nuvem de testemunhas? O texto anterior, capítulo 11, nos apresenta essa nuvem de testemunhas. São os heróis da fé. São aqueles personagens, servos de Deus, do Antigo Testamento, que viveram as suas vidas à luz da busca da herança futura, enfrentaram lutas e foram todos eles bem-sucedidos. Alguns deles até morreram por amor à sua fidelidade ao Deus de Israel. O capítulo 11 fala então desse grupo de testemunhas, que são os heróis da fé que já terminaram a corrida. Queridos, algumas pessoas, eu já ouvi isso de alguns, dizendo que tem muita dificuldade de ler as histórias do Antigo Testamento. Eu quero dizer a você que não ler as histórias do Antigo Testamento é perder uma boa e grande porção de encorajamento para a nossa vida cristã. Porque é nos personagens do Antigo Testamento e para nós hoje também do Novo Testamento que nós encontramos inspiração para a nossa caminhada. O primeiro conselho, a primeira parte do plano, o primeiro encorajamento para que nós vivamos a nossa vida cristã, a maratona cristã inspire-se no exemplo daqueles que já terminaram a corrida. Romanos 15:4, Paulo diz: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo. A palavra aqui é aquela palavra de onde vem a palavra paráclitos, do encorajador. Então, a ideia do encorajamento que provém das Escrituras. O Antigo Testamento é rico de encorajamento espiritual para nós não desistirmos, para nós continuarmos em nossa maratona cristã. Queridos, Noé já terminou a corrida, e ele é para nós a inspiração. Abraão já terminou a corrida, Moisés já terminou a corrida, José, que viveu no Egito, filho de Jacó, já terminou a corrida. Nós temos Raabe, que terminou a sua corrida, Gideão, Esther, Davi, Maria, Pedro, Paulo, Priscila e Áquila, o apóstolo João, lá no Apocalipse, todos eles já terminaram a corrida e todos eles receberam um prêmio. Uma das melhores maneiras de desenvolver perseverança em nossa corrida cristã, em nossa maratona cristã, é nós olharmos, nos inspirarmos no exemplo de fé daqueles que já morreram.
A melhor maneira de ficar encorajado e nos inspirar é nos inspirarmos no exemplo daqueles que já terminaram a corrida. Eles conseguiram, eles terminaram, eles enfrentaram as lutas e nós também vamos conseguir. Uma tão grande nuvem de testemunhas cujas histórias estão registradas na Bíblia. Mas há também outras figuras, personagens que você conhece da história da igreja, ou pessoas com quem você conviveu, que também são heróis da fé, são personagens que inspiram a você, são também parte dessa grande nuvem de testemunhas hoje. Tenho certeza, há os grandes personagens da história, Jonathan Edwards, Martinho Lutero, Dwight Moody. Nós podemos falar aqui também de Billy Graham, podemos falar de mulheres como Susanna Wesley, mãe dos fundadores do metodismo, Fanny Crosby, autora de vários hinos, Catherine Booth, que foi aí uma das fundadoras do Exército da Salvação, Lori Moon, uma missionária extraordinária na China, Ruth Graham. Podemos falar de personagens mais recentes, pastor Davi Gomes, pastor José dos Reis Pereira, pastor Valdemiro Timichak. E podemos falar de pessoas que você conhece, com quem você conviveu, alguns dos seus ex-pastores, alguns que foram líderes na sua vida, em algum momento da sua vida, que foram bênção para você, que já morreram, que terminaram a corrida e hoje são para nós uma grande inspiração. Cristãos que já terminaram a corrida, cristãos que já receberam um prêmio, cristãos que estão com o Pai, mas que agora nós olhamos para Ele como os nossos exemplos. Encoraje-se, portanto, inspire-se no exemplo dos heróis da fé. Há também um outro encorajamento, há uma outra palavra que é referente a esse plano, uma estratégia para você continuar nessa maratona. Livre-se de tudo o que possa atrapalhar o seu desempenho. Vou repetir. Livre-se de tudo que possa atrapalhar o seu desempenho. O texto diz: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. A Nova Versão Transformadora diz: livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos, falando do embaraço, ou livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Queridos, livrar-se de tudo que pode atrapalhar o seu desempenho. E são duas categorias que o autor apresenta, o embaraço e o pecado. E eu quero falar sobre esses dois. Embaraço, o que é o embaraço? É tudo aquilo que nos impede de avançar mais, e tudo aquilo que atrasa o nosso progresso. Os atletas nas Olimpíadas treinavam com roupas pesadas, com pesos amarrados aos tornozelos, e no dia da corrida eles se livravam de tudo isso e tinham a sensação de leveza e uma melhor performance. É essa imagem que o autor de Hebreus provavelmente tem na sua mente. Corram a corrida, vivam a vida cristã, a caminhada cristã, a corrida cristã, sem impedimentos. Nada deve retardar, nada deve atrapalhar, nada deve impedir que você se mova com agilidade. É interessante a distinção que o autor faz entre embaraço e pecado. Há coisas em nossa vida que não são pecado, mas são embaraço, porque atrapalham o nosso progresso. Deixa eu pensar aqui, é bom que você entenda essa distinção. Há coisas na sua vida que não são necessariamente pecado, mas são embaraços. E o autor apela nessa estratégia na vida cristã que nós nos livremos do embaraço e nos livremos do pecado. Embaraço, por exemplo, pode ser a dificuldade de pensar de uma forma inovadora. Quantas vezes o nosso tradicionalismo, nossa maneira enrijecida de pensar, não é a tradição, que é bíblica, que devemos obedecer e seguir. O tradicionalismo é o lado negativo, é aquela fé morta. O tradicionalismo é a forma não atualizada de pensar, não inovadora. Há dificuldade de pensar fora da caixa,
de forma inovadora, pode atrapalhar o seu progresso na vida cristã. Pode ser a falta de organização. Você poderia ter uma performance melhor, poderia servir melhor ao Senhor, mas você é desorganizado. Pode ser a má gestão financeira. Você poderia contribuir mais na obra do Senhor, mas você é desorganizado financeiramente. Podem ser as prioridades mal estabelecidas. Você está dando valor a coisas secundárias e não primárias. Podem ser hábitos arraigados que atrapalham o seu avanço. E ele diz então que devemos deixar todo o embaraço, tudo aquilo que, embora não seja pecado, está atrapalhando o seu avanço, a sua performance nesta corrida cristã, nesta vida cristã que é comparada com uma maratona, uma corrida de longa duração. Mas ele fala também que devemos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, queridos, ao embaraço e ao pecado. Embaraço é tudo aquilo que impede que nós avancemos com mais agilidade. Pecado é desobediência a um mandamento explícito de Deus. Pecado é algo que nos derruba na corrida, que realmente nos atrapalha na corrida. Por isso que a palavra pecado, uma das traduções, é errar o alvo. Errar o alvo. Pense no pecado como se você, numa maratona, por exemplo, errasse o itinerário e depois tivesse que voltar para o caminho. Você fosse pelo caminho errado. Eu já vi, por exemplo, pessoas correndo a São Silvestre, aqui em São Paulo, e alguns deles já erraram o caminho. Então, é como errar um caminho. É como alguém num grande rally, por exemplo, errar o caminho, não seguir a rota correta. Portanto, o pecado é aquele que nos desvia ou nos derruba em nossa jornada. Quantos têm o seu desempenho na corrida cristã prejudicado por causa do pecado? Correndo bem, mas caíram, porque se deixaram seduzir pelo pecado. Os verdadeiros cristãos se levantaram, mas perderam tempo, perderam performance, perderam bênçãos nesta caminhada. E ele fala, devemos nos livrar do pecado que tão de perto nos rodeia. É exatamente isso. O pecado nos rodeia, está perto. O diabo, ele está atento, como um leão a quem possa tragar. Ele está atento, esperando oportunidade para nos tragar, para atrapalhar a nossa caminhada cristã. Tanto que o apóstolo Pedro diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É preciso vigiar, é preciso ter comunhão com Deus, é preciso estar atento. E quando pecar, se pecar, reconhecer o pecado, se arrepender, pedir perdão e abandonar rapidamente e retomar a corrida. Portanto, nessa estratégia, na nossa corrida cristã, nessa maratona cristã, nós devemos nos livrar. Nós devemos livrar de tudo que possa atrapalhar o nosso desempenho. O autor, nesse seu plano para a nossa vida, nos encoraja, como outra palavra, dizendo: considere o exemplo, por excelência, de Jesus. Verso 2 diz, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia ou a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Então, e o verso, a nova versão transformadora diz, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Queridos, parte da estratégia é você considerar o exemplo por excelência de Jesus. O texto diz fitar os olhos, isso é, manter os olhos firmes em Jesus, não olhar para ninguém e nada mais a não ser Jesus, que nada te distraia, queridos. Olhe para Jesus.
ele já passou por essa maratona. Ele enfrentou muitos obstáculos, muita oposição satânica, mais do que qualquer outro herói da fé, mas ele venceu. Ele é o exemplo perfeito, ele não decepciona, ele nos capacita, ele nos inspira, porque o texto diz, pela alegria que lhe fora proposta, de olho na alegria, no prêmio, ele ficou firme. E a Bíblia diz, não apenas é para considerar o exemplo de Jesus, é você lembrar que ele é o autor e consumador da nossa fé. É ele quem coloca a fé em nosso coração e é ele que leva essa fé até o final, aperfeiçoa a nossa fé. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz, é por meio dele que a nossa fé começa e é ele, Jesus, quem a aperfeiçoa. Não dá para vencer sem ele. Portanto, considere o exemplo por excelência de Jesus. Olhe para Jesus. Em último lugar, o autor nos diz, corra com perseverança. Versículo 1, parte final. Depois de deixar o embaraço, o pecado que nos rodeia de tão perto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança é você permanecer firme a despeito ou apesar das dificuldades. Longas distâncias exigem perseverança, pois a vontade de desistir é grande. Os maratonistas dizem, os profissionais e os amadores, o quanto ao longo da corrida eles são tentados a abandonar. Há momentos cruciais de muitas dores, de cãibras que eles sentem, pensam em desistir, mas os vencedores são aqueles que prosseguem. Então, perseverança é disposição de pagar o preço, olhando o prêmio, pela alegria de chegar ao final. Perseverança é decidir continuar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier. Não importa os obstáculos, não importa as oposições, não importa as tentações que o diabo coloque, mesmo assim, nós, cansados, decidimos continuar e que nada nos tire da corrida. Por isso, a ilustração da maratona é tão especial, porque ela fala da necessidade de perseverança, de não desistir. A vida cristã, a maratona cristã que é a nossa vida, exige perseverança. As maratonas, a história das maratonas, as edições de maratonas pelo mundo, estão repletas de histórias de gente que perseverou, que não desistiu. A história de um queniano chamado Michael Kuniuga, que ele, numa corrida, numa maratona de Hannover, na Alemanha, em 2018, ele ocupava a segunda posição na prova, quando, nos últimos metros, ele, cansado, caiu com dores. Ele caiu ao chão com dores. Após a queda, ele tentou levantar-se, mas não conseguia levantar-se. Então ele terminou a prova, faltava, creio que uns 20 metros. Ele foi engatinhando, e foi engatinhando que o atleta cruzou a linha de chegada da maratona. Dotado de um espírito de luta, de muita garra, esse africano, conseguiu chegar em segundo lugar, finalizando a maratona de mais de 42 quilômetros, com tempo de 2 horas, 10 minutos e 16 segundos. A cena é extraordinária, de alguém que, ao final, não desistiu. A vida cristã é uma corrida de longa distância. Por isso, minha palavra para você hoje, não desista. Não desista. Quais são os embaraços dos quais você precisa se livrar para ter a melhor performance na sua vida cristã? Quais são os pecados dos quais você é tentado, com os quais você é tentado com muita frequência e que você precisa vigiar ou se livrar de alguns pecados que você está cometendo? Quais são os embaraços dos quais você precisa se livrar? Quais são os pecados que você precisa vigiar? Eu não sei o que você está passando no momento. Eu conheço a história de alguns irmãos que estão enfrentando muitas lutas. Mas eu sei
talvez não sabendo a sua história em detalhes, eu sei qual é a palavra de Deus para esse momento da nossa vida. E a palavra é: não desista. Não desista. Pastor Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse texto no seu comentário de Hebreus, divide esse texto aqui em 4 aspectos. Ele diz: esse texto nos apresenta o que considerar. Ele diz: a grande número de testemunhas. O que devemos rejeitar? Os embaraços e pecados. Para quem devemos olhar? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como devemos correr? Com perseverança. Exatamente isso. Tendo uma grande número de testemunhas, devemos deixar embaraços e todo pecado. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou aperfeiçoador da nossa fé, e correr a corrida com perseverança. Winston Churchill é conhecido, ex-primeiro-ministro inglês. Ele é conhecido por grandes discursos e frases extraordinárias. Uma delas foi dita como parte do seu discurso numa cerimônia de formatura em 1941. E as palavras de Winston Churchill foram as seguintes: a lição é a seguinte: nunca desista, nunca, 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 em nada, grande ou pequeno, importante ou não, nunca desista. Palavras que ele usou, que o ajudaram a enfrentar todas as batalhas da Segunda Guerra Mundial. E ele dá essa lição àqueles jovens da escola, naquela formatura. E a palavra dele é: nunca desista. E uma outra palavra muito conhecida também, de Martin Luther King Jr., que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ele diz: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Não desista. Não desista. Nunca, nunca. Nós enfrentamos lutas na nossa vida pessoal, na nossa vida cristã, porque toda a nossa vida ela é cristã. A nossa vida é uma maratona, uma corrida de longa distância. Por isso, eu vou dizer a você: não desista. Portanto, diz o autor de Hebreus, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fique firme, não desista, porque Jesus foi para nós o grande exemplo. Pela alegria que tinha diante dele, ele prosseguiu. Não importa o que esteja acontecendo, não importa os obstáculos a serem enfrentados, não importa as tentações, prossiga, corra com perseverança essa carreira que nos foi proposta por Cristo Jesus. Nela nós estamos em direção à vida eterna, em direção ao prêmio, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, renove as suas forças nessa maratona cristã. Que Deus a todos abençoe. Amém. O nosso novo ciclo da IBD começa hoje, e se você gostaria de participar e não sabe como, é só ir para o site da nossa igreja. Ali você verá ali então as classes temáticas para adultos, jovens e adolescentes, né? Os últimos 2 são classes de faixa etária. Para os adultos nós temos algumas escolhas. Não é necessário fazer inscrição, é só clicar no link que você vai direto para a classe na plataforma Google Meet e você poderá participar dominicalmente desses nossos encontros. Para os nossos filhos e as crianças, sempre tem, domingos à tarde, a partir das 17 horas, o Ministério IBC Kids, onde também há uma programação
toda específica para as várias faixas etárias dentro do nosso ministério infantil, de 0 a 11 anos. Então, você que tem filhos, ajude os seus filhos também a encontrarem o seu espaço. E pais, acompanhem também os seus filhos nesses encontros, todo domingo às 17 horas. Lembrando também que nós temos o nosso culto presencial às 18 horas de domingo. Você poderá vir participar, se você já fez a sua inscrição online, é necessário isto. E para os demais, a transmissão ela é ao vivo e você poderá voltar às 18 horas nesse mesmo canal e participar conosco no culto da noite. Deus abençoe ricamente as suas vidas nesse dia e ao longo de toda essa semana.